Olá, boa noite a todos. Que bom estar aqui hoje para falar com vocês sobre bloqueios emocionais. Estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Dá um oi para mim, pessoal, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Está tudo certo com o áudio. Pessoal do Insta, do Face. Todo mundo me ouvindo bem? Sim? Joyce, tá ouvindo bem? Pessoal, tá chegando. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, gente. Porque às vezes o pessoal fala que não tá ouvindo. Então, antes da gente começar, eu quero certificar de que vocês estão ouvindo, tá? Então, aqui a Joyce falou que sim. O pessoal do Face também tá ouvindo? Hoje o assunto é sobre bloqueios emocionais. Por que sua vida é uma lambança e você não faz ideia por que você sofre tanto na vida. Então hoje você vai descobrir, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre... Hoje a gente vai falar sobre ciúme em excesso, a gente vai falar de pessoas que abandonam tudo, abandonam relacionamentos, cursos, trabalhos, projetos, nada dá certo na vida do ser humano porque ele dá um jeito de se boicotar e abandonar tudo. E ele não faz a mínima ideia porque que ele é assim, tá? E a gente vai falar o que está por trás desses comportamentos. Então, se você é esse tipo de pessoa, fica ligado, pega papel e caneta, porque eu vou falar o que precisa ser feito. E já chama o pessoal, compartilha, gente, essa live. Se você conhece alguém assim, se você casou com alguém assim, que é ciumento, que você não pode fazer nada na vida, porque o ser humano não deixa, né? Então já chama essa pessoa para ver a live também, para ele entender, para ela entender o que está por trás desse comportamento de ciúme em excesso. Sim, André, tá ouvindo bem? My best teacher. E aí vocês já compartilham, gente. Compartilha, chama a pessoa. Ó, hoje a gente vai falar também sobre pessoas muito críticas, que critica tudo, pessoas muito exigentes, pessoas que reclamam de tudo. Então a gente vai falar disso também. Então se você conhece o ciumento ou a ciumenta louca, né, chama a pessoa. Se você conhece o crítico que reclama de tudo, perfeccionista, chama também, compartilha, fala essa live é pra você, tá? Porque a gente vai falar desses comportamentos. E também pessoas que não param em lugar nenhum. Oi, Estela, boa noite, tudo bem? Pessoas que abandonam relacionamento, abandonam projeto, já tá no 20º curso, começa um curso, faz outro. Não tem problema nenhum, gente, de trocar de curso, trocar de projeto, de trabalho. Só que às vezes a pessoa ela fica repetindo os padrões e ela nem sabe por quê. Então já compartilha a live, chama o pessoal, porque hoje está sensacional. Tá? Então a gente vai falar sobre esses 3 tipos de bloqueios emocionais que paralisam as pessoas, tá? Às vezes você não consegue crescer na sua vida. Quando você vê que a vida tá começando a tomar um rumo, entrar nos trilhos, aí faz uma besteira e aí não consegue. E aí isso está relacionado a algum bloqueio emocional que você nem sabe por quê. Hoje a gente vai entrar mais um detalhe. Essa semana eu falei meio que por cima e hoje a gente vai entrar mais um detalhe sobre esses 3 tipos de bloqueios emocionais, tá bom? Pega papel e caneta, porque eu vou falar o que precisa ser feito, tá? Bom, o pessoal tá chegando, mas vamos começar, tá? Vamos começar porque hoje tem bastante coisa que eu separei pra passar pra vocês entenderem porque que a vida está uma lambança, tá? Por que a vida não vai pra frente, gente? E de quem que é a culpa, né? De quem que a gente culpa quando a vida não vai pra frente? Quando a gente tá infeliz, né? Então, olha só quem a gente culpa, ó. A gente mesmo, tá? Então, a responsabilidade é nossa. E aí, gente, o que eu separei aqui pra passar pra vocês hoje é o seguinte. Bom, acho que tá todo mundo ouvindo, né? Fernando, os bastidores, Face e o Instagram. Tudo bem. Então hoje, gente, é o seguinte.
eu vou falar sobre esses bloqueios, que é para você se entender onde você, ser humano, se encaixa nas características que eu vou falar agora, tá? Então eu vou falar algumas características, você vai ver se você se encaixa nelas. O som tá ótimo, né? O André tá falando que tá ótimo. Obrigada, André, por falar. Então eu vou falar algumas características, alguns bloqueios. Você pode ver se isso faz parte da sua realidade, do seu comportamento. Às vezes você é assim e você nunca parou para se analisar, para se olhar. Então, além de você se analisar, você também vê se tem relação, parece, com as pessoas que você também convive, às vezes com seu marido, com a sua esposa, e aí você já consegue se relacionar melhor também com essas pessoas, tá? E o objetivo da live é isso, é entender as pessoas que você trabalha. E assim, gente, o grande X da questão é o seguinte, não é o que aconteceu na sua vida, os bloqueios, os traumas, os perrengues ferrados que aconteceu na sua vida, na infância, na adolescência. O problema não é esses problemas, e sim como que você lida com esses problemas e a forma que você interpreta cada um deles, tá? Então, o problema não é as adversidades, os problemas que você enfrenta, mas é como você enxerga esses problemas. Se você enxerga como os problemas como um fardo para acabar com a sua vida, é isso que vai acontecer. Agora, se você usar esses problemas como mola para você crescer, para você avançar na vida, é isso que vai acontecer, tá? Então, não importa os perrengues que acontecem, e sim como você lida com eles, tá? Então, pessoal que tá chegando agora, hoje a gente vai falar sobre os 3 bloqueios emocionais. Você vai entender quem é ciumento em excesso, por que que esse ser humano é assim, por que que você é assim, se for o teu caso, e por que que você casou ou namora com alguém assim. Pessoas que abandonam cursos, projetos, relacionamentos, sabe? Às vezes você tava gostando da pessoa no relacionamento, tava tudo indo bem, aí o ser humano vai embora, dá um pé na bunda e deixa você falando, né? Isso acontece também. Aí às vezes você vai achar que o problema é você, que você não é legal, que você não entende. Caramba, eu não pisei na bola, eu não fiz nada. Por que que a pessoa sumiu? Então isso pode estar relacionado a esse bloqueio que eu vou falar de abandono também. É a pessoa que está abandonando tudo que está indo bem na vida dela. Isso está projetado a uma situação que eu vou falar. Ou se você casou com aquela pessoa muito detalhista, muito perfeccionista, se o seu chefe é assim, chato pra caramba, né? Vai no detalhe ali. E isso pode também estar relacionado a esse outro bloqueio, tá? Então você vai entender melhor as pessoas e se entender se você for essa pessoa, tá? Gente, todo mundo tem algum tipo de bloqueio, tá? A série de lives é hoje, amanhã e quarta, tá? Eu tenho alguns bloqueios que eu vou compartilhar com vocês, os bloqueios que eu tinha. Vou falar mais amanhã, tá? Mas eu vou falar os bloqueios que eu tive e que eu tive que superar, né? Porque senão, gente, não dava, tá? Eu tinha bloqueios que isso impactava no relacionamento, tá? Pra casar era uma coisa terrível na minha vida. E aí depois eu compartilho com vocês também. Mas assim, é resolver, como que a gente pode resolver esses bloqueios, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje, pra ajudar vocês, porque quando a gente não sabe da informação, a gente sofre, né? Então, eu estou aqui abraçando essa causa, gente, porque eu já sofri com bloqueios emocionais, eu sei o quanto isso é terrível, bloqueios para falar em público, a gente vai falar isso hoje também, porque que a gente tem vergonha, não consegue falar em público, eu já tive esse bloqueio, que é necessidade de aprovação. E assim, até ontem você tinha esse bloqueio, a partir de hoje você não vai ter mais, porque eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Se você fizer tudo aquilo que eu vou falar no final da live, você vai conseguir superar esses bloqueios. E aí, gente, esses bloqueios, eles são inconscientes. Não é uma coisa consciente, sabe? A pessoa, ela é ciumenta possessiva porque, eu quero ser ciumenta. Não, não é isso. São bloqueios que são inconscientes. A pessoa, ela não tem noção de como o rumo da vida dela tá indo, e aí ela vai tendo esses comportamentos. Então são comportamentos inconscientes e incontroláveis. Às vezes a pessoa ela quer controlar o ciúme em excesso, ela quer controlar não ser perfeccionista, mas ela não consegue. O ser humano não consegue. Então é por isso que eu estou falando. No final eu vou falar o que precisa ser feito e vai exigir um esforço de vocês para mudar. O problema não é ter bloqueios emocionais, o problema é não fazer nada para resolver, tá? E
E aí a gente precisa compreender as origens, que é o que eu vou falar também, da onde tudo isso começou, para que a gente mude a nossa compreensão em relação a essas origens, tá? Desse problema. Porque senão isso vai controlar a nossa vida, tá? Você mesmo vai prejudicar a sua vida e aí vai ficar lá triste, culpando o mundo, sendo que é um reflexo, é algo que tá vindo do passado. A gente tem que mudar esse reflexo. Não dá pra sofrer na vida, gente. Não dá, porque essa vida é uma só e a gente tá aqui pra fazer a diferença, pra ser feliz, tá? Você tá aqui pra ser feliz e eu quero pegar essa causa com você. Vamos juntos nessa, enfrentar nossos bloqueios, superar tudo, porque a ciência tá aí pra isso, né? Tem, com várias ferramentas, com vários estudos pra nos ajudar. Então é possível, tá? A gente ser feliz na vida. Gente, quando a gente fala de bloqueios emocionais, o programa emocional, tudo que a gente sofre, toda a lambança que a gente sofre na vida adulta, começou no nosso programa, no que a gente entendeu emocionalmente falando. E tudo isso começa de 0 a 7 anos de idade. Então, a gente já começa a acumular experiências desde a barriga da nossa mãe. E aí isso vai acontecendo até os 7 anos de idade. Depois de 7 anos, encerra todo o aprendizado emocional que eu tô falando, tá? Não é de razão, não, racional. Então a gente tá falando de emoções. Então todo esse programa é até 7 anos de idade, depois a gente só repete na adolescência e fase adulta. Por que que hoje a gente tem vergonha de falar em público? Se coloca a gente pra falar pra 1000 pessoas, a gente não, né? Porque eu já superei esse bloqueio. Mas por que que tem gente que treme na base e não vai? Eu era assim, né? Eu preferia morrer a ter que falar em público, né? Se falasse pra mim, vai lá, fala lá pra 1000 pessoas, ou você morre agora, eu ia falar, eu morro agora. Não ia pensar 2 vezes. Mas por que que existe esse tipo de comportamento? Porque está relacionado a uma experiência que a gente teve. E aí a gente fica sendo repetições de padrões na fase adulta que a gente sofre por causa desse reflexo do passado, que hoje, como adulto, olhar de adulto, a gente tem que mudar essa percepção que a gente teve lá atrás, tá? Como adultos, como pessoas adultas, a gente consegue mudar essa visão distorcida sobre as nossas experiências que fica segurando a gente, fica impactando a gente crescer na vida. E aí a responsabilidade é nossa, tá? A gente precisa mudar isso. Ninguém vai mudar por nós, gente. Ninguém vai mudar por nós. Então vamos lá, gente. Falando do... Vamos logo para o conteúdo, porque hoje eu vou falar sobre esses 3 bloqueios, senão não dá tempo. Você ainda que não compartilhou, gente, compartilha a live, porque isso vai ajudar pessoas, é a forma que você tem também de ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, é a forma que o algoritmo das redes sociais entende para distribuir o conteúdo, então faça isso, tá? Compartilha aí já. E vamos falar sobre o abandono. Gente, um dos maiores medos da infância, né, que a criança tem, é o medo de ser abandonado pelos pais, tá? É o pior medo que o ser humano tem, é de ser abandonado pelos pais. E aí a criança, ela não tem um entendimento sobre fantasia, sobre realidade, sobre noção do tempo. Então o que é o bloqueio do abandono? É o seguinte... Às vezes o ser humano foi mesmo abandonado, sabe? Foi deixado em alguma instituição. Às vezes aconteceu de fato o abandono. Só que às vezes não aconteceu abandono nenhum. Mas a criança entendeu, teve a interpretação que ela foi abandonada. Como por exemplo, se os pais trabalhavam muito o dia inteiro. Eu já atendi pessoas assim que teve essa questão do abandono. Então às vezes a mãe trabalhava o dia inteiro. A criança entendeu que ela foi abandonada, porque ela não tem noção de tempo, ela não tem noção de realidade, de fantasia. Então já criou ali no ser humano um bloqueio de abandono. Quer dizer que ela foi abandonada? Não, quer dizer que a mãe trabalhou fora, só isso. Então, por isso que a gente fala que o olhar de adulto tem que olhar para a ferida emocional da criança e falar, não, a percepção da criança não é a realidade. A realidade, hoje, como uma pessoa adulta, eu olho pra trás e vejo que minha mãe precisava trabalhar e ela não me abandonou. Então, toda a tristeza, todo o trauma, vamos eliminar agora, porque agora eu sou uma pessoa consciente e eu sei disso, tá? Você não pode ser dominado por uma memória infantil, gente, tá? Porque os nossos bloqueios é um bloqueio infantil. É o que a nossa memória de criança, de 0 a 7 anos, gravou e a gente sai arrastando para a vida adulta. E aí a vida é uma lambança, a gente é infeliz, a gente não consegue crescer no profissional, não consegue ter bom relacionamento por causa de uma memória de criança, tá? A gente vai falar mais sobre isso.
Então, às vezes aconteceu mesmo o abandono, às vezes não aconteceu abandono nenhum. Foi uma interpretação da criança. E aí, gente, olha só, dá uma olhada, vê se você é esse ser humano. Ou se você convive com alguém que é assim, né? Então, quando a pessoa tem essa ferida emocional do abandono, vê se é o teu caso, tá? Se os seus pais trabalhavam fora, ou se você acha que você foi abandonado mesmo quando você era criança. Aí o que acontece na fase adulta? A pessoa, ela abandona tudo para ela não ser abandonada. Então, o ser humano começa a fazer um monte de lambança na vida dele, uma atrás da outra. Ele tá num emprego bom pra caramba, um projeto sensacional, aí tá indo super bem, ele dá um jeito, some, dá uma mancada e acaba com aquilo. Por quê? Ele abandona os projetos antes de ele ser abandonado. Ele já fica prevendo que ele pode ser abandonado pra não sentir a mesma dor, ele pula fora antes. Ele pula do barco antes pra ele não ter que sofrer a mesma dor. Vê se faz sentido, gente. Tá fazendo sentido isso? Se vocês conhecem alguém que é assim, dá um joinha aí pra mim, fala pra mim se está fazendo sentido. Eu já conheci muita gente. Começava uma graduação, fazia 6 meses, começou engenharia, depois começou economia, depois ficou 6 meses, aí depois mais 8 meses, e assim, vai trocando, gente. Não para em curso nenhum. Relacionamentos. Entra no relacionamento, tá indo super bem, a pessoa dá um jeito, pula fora, porque ela não quer ser abandonada. Então ela abandona antes. Olha só. Tá fazendo sentido? Vocês conhecem alguém que é assim, gente? Interage aqui comigo, pra eu não falar sozinha, né? Vamos lá, tem o pessoal do Face e do Instagram, vamos compartilhar. Joyce, tá fazendo sentido? Legal. Vamos conversando comigo, gente, pra eu não me sentir sozinha, tá? Então a pessoa abandona, tá? Ela não para em emprego, ela não para em relacionamentos, ela não consegue ter manter por muito tempo as coisas que ela vai conquistando. Ela sai fora antes, tá? Olha só, gente, isso aqui também, que é muito comum. Ela atrai pessoas ou situações para abandonar ela, para fortalecer a ferida emocional que ela tem. Então, para ela pensar, tá vendo como eu não tenho valor nenhum, eu não paro na empresa, eu não paro nos relacionamentos. Então, ela atrai situações que vão abandonar ela para reforçar a ferida emocional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque, assim, aquilo que você mais teme na sua vida pode acontecer. Isso é comprovado pela neurociência. Então, se você ficar habitolado, não vou sair na rua porque eu posso ser assaltado, ai meu Deus, você fica pensando isso 24 horas, você atrai, tá? Isso pode acontecer na sua vida. Então tome muito cuidado, se você tem medo de alguma coisa, muda o foco, pensa em outra coisa pra você não atrair isso pra sua vida, tá? Isso é sério mesmo, tá? Até em Jó tá escrito isso, né? 3:25, porque aquilo que eu mais temia aconteceu. Então aquilo que você teme acontece. Então a pessoa que tem uma ferida de abandono, ela tem muito medo de ser abandonada, vai acontecer, ela vai ser mesmo abandonada. Pela pessoa, pela situação, pelo trabalho. Então foi você que acabou atraindo isso, tá? Torna-se também dependente emocionalmente. É uma pessoa que se torna muito dependente de outras pessoas. Tem que tomar muito cuidado, porque é uma pessoa que se acha incapaz, não consegue fazer nada sozinha. Vê se você é esse tipo de pessoa, tá? Você se acha que você é muito dependente emocionalmente, não consegue fazer nada sozinho, alguém tem que ir com você, alguém tem que fazer por você, aí acaba usando as pessoas como muleta, né? Não consegue andar com as próprias pernas, tem que tomar cuidado. A pessoa, ela pode ser, gente, muito ciumenta, tá? Ciúme em excesso, que é o que eu tinha falado. Então, a pessoa que ela é muito ciumenta com você, não deixa você fazer nada. Você não pode ir na padaria sozinho, porque o ser humano não deixa, né? Acho que você vai fugir com alguém lá na padaria, né? Então, gente, o ciúme em excesso da pessoa pode ser essa ferida emocional do abandono. Como ela se sentiu abandonada na infância, na fase adulta, ela vai querer ter esse ciúme em excesso para tentar manter a pessoa dentro com ela, para ela não sofrer. Então, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar aqui comigo para eu não me sentir abandonada. Isso resolve? Sim ou não? O que vocês acham, gente? Excesso de ciúme segura alguém? Responde para mim aqui. O que vocês acham? Sim ou não? Escreve aqui para mim nos comentários. Sim ou não?
Excesso de ciúme segura alguém? O que vocês acham? Sim ou não, gente, na opinião de vocês? Excesso de ciúme segura? Quem acha sim, escreve sim. Quem acha não, fala não. Quem acha não sei, coloca não sei. O que vocês acham? Quero ver, gente, a participação de vocês. No final vou deixar aberto para perguntas. Já chegaram algumas perguntas aqui para mim. Miss Lane tá falando que não. Alguém acha o contrário? Joyce também falando que não. De fato, gente, ciúme em excesso não segura nenhum ser humano, tá? Então, se você é esse tipo de pessoa, ou se você está casado, envolvido com alguém com excesso de ciúme não segura ninguém, tá? Mas a pessoa possessiva de ciúme, ela está refletindo. Ó, o Fernando também falou que não. Está refletindo uma ferida emocional. Ela não quer ser abandonada porque em algum momento da vida dela ela se sentiu abandonada. Olha só. E aí, ela não confia nas pessoas porque ela tem medo do abandono. Outra característica, às vezes se você conhece alguém ou se você pode ser assim, gente. A pessoa coloca uma máscara de boazinha, querendo agradar todo mundo e se colocando sempre em último lugar na situação. Então todo mundo vem antes dela, ela sempre se coloca por último na situação. Porque ela quer ser boazinha, ela não quer ser abandonada pelas amizades, pelo relacionamento. Vai só se lascar na vida, tá, gente? Isso daqui é engraçado que eu já conversei com algumas pessoas e a pessoa ela fala isso como se fosse uma qualidade. Um ponto positivo. Ah, me fala uma qualidade sua. Ah, eu penso muito nas pessoas, me coloco sempre em último lugar e isso é uma qualidade. É uma pessoa que só se lasca na vida, gente. E aí o que acontece? Quando ela sempre se coloca em último lugar, ela vai abrindo mão dos desejos dela, das vontades dela em prol do outro. Aí é quando ela tem a dificuldade de dizer não, porque ela diz sim pro outro e não pra ela. Isso, no decorrer do tempo, de anos, de meses, gente, vai acarretar numa série de problemas emocionais que pode virar até doenças, sérios problemas de vida, porque a pessoa ela vai acumulando isso internamente através das emoções. São pessoas que não são criativas, porque ela não quer levar ideias, que pode ter outras pessoas que são contra a ideia dela, e aí ela não quer ser abandonada, então ela não vai arrumar confusão com ninguém. Ela não se destaca no trabalho. Eu lembro até de uma pessoa que eu atendi, que ela trabalhava numa multinacional e ela tinha várias ideias incríveis e ela não conseguia levar pro gestor dela essa ideia, porque ela era muito tímida, ela tinha esse medo, e aí quando ela não falava, ia outra pessoa e falava a mesma coisa que ela tinha pensado, e aí a outra pessoa era promovida, crescia e ela ficava lá estagnada. Então pessoas com esse tipo de receio do que o outro vai pensar pode atrapalhar e comprometer o seu crescimento, tá? Não se destaca na vida. A pessoa ela pode se fazer de vítima, manipular as pessoas para ela não ser abandonada, né? E aí se fazendo de vítima, falando, né? Eu sou assim, a Joyce tá falando, né? Tenho muita dificuldade de dizer não. Sempre quero ajudar todo mundo e sempre me lasco mesmo. Pois é, Joyce. Por isso que eu tô aqui hoje, viu? Para te ajudar, para ajudar todo mundo, porque eu sei o que é isso. E assim, a gente perde muitas oportunidades na vida por ter essa questão emocional. E é possível a gente mudar, tá? Então só se lasca mesmo, gente. E aí é a gente que tem que levantar e mudar isso, tá? Eu vou falar o que a gente deve fazer. E aí você já pega papel e caneta pra anotar, tá bom? Só se lasca. Se faz de vítima. E assim, gente, a pessoa fica sempre... Ela acha que o outro não reconhece o que ela faz. Poxa, tudo que eu faço por você, você não reconhece. Você faz de vítima o tempo todo, né? Então, se você tem que exigir gratidão das pessoas pelas coisas que você faz, se você tem que exigir carinho, então você já não tem isso, tá? Então, carinho, gratidão, honra, são coisas que a gente não exige. Ou você tem ou você não tem. Não dá pra exigir, né? Isso é o seu comportamento que vai te mostrar isso. E aí, gente, a pessoa que tem essa questão do abandono, ela não se sente merecedora de nada.
tá? Ela não se sente merecedora. Por isso que ela abandona pessoas interessantes, por isso que ela abandona trabalhos, projetos, cursos, coisas incríveis vêm para a vida dela. O ser humano acha que ela não é merecedora. O que a gente faz, né, com o ser humano desse? Precisa mudar, né, gente? Porque não é a realidade. E aí, o que fazer? Ó, papel e caneta agora. Então, vejam se vocês se identificam com isso. Gente, esse bloqueio do abandono, ele é muito comum com muitas pessoas, tá? Porque ou a pessoa vai... às vezes ela não foi abandonada pelos pais, mas é isso que eu falei. Ela se sente abandonada porque a mãe trabalhava fora, o pai trabalhava, ela não tinha atenção. Pronto, já criou um bloqueio emocional na pessoa. E aí isso vai refletir na fase adulta. Ela vai sair abandonando tudo, vai ter ciúme em excesso. Ela vai querer evitar a dor do abandono, por isso do ciúme em excesso. Ela quer manter todo mundo ali, né? Ela não quer sentir a dor de novo de ser abandonada. Então, ou ela vai ter esse comportamento do ciúme em excesso, ou ela já abandona antes, sabe? Eu não quero sentir essa dor, deixa eu pular fora do relacionamento, né? Pode ser isso. O que fazer? Bom, gente, a questão do abandono, a pessoa ela precisa aprender a ser uma boa companhia para ela mesma. Então, assim, a gente precisa entender que a gente é a nossa melhor companhia. Você não tá sozinho, você tem você. A gente não pode ser dependente emocionalmente das pessoas, sabe? Eu conheço muita gente que não consegue almoçar sozinha, não consegue ir no shopping sozinha, não consegue ir numa loja, não consegue, não vive, né? E aí, eu sei que o relacionamento é uma necessidade do ser humano. A gente precisa ter amigos, a gente precisa se relacionar, é uma necessidade, sim. Mas isso não quer dizer que é a única forma de vida, tá? Você precisa se sentir bem estando sozinha, sozinho. Então, tem ninguém em casa. Você precisa fazer um almoço, um jantar, não vou ficar, tenho um pavor de ficar sozinho. Não, se você não suporta a sua companhia, não espere que ninguém mais suporte, tá? Então você tem que aprender a gostar de estar com você. Então fazer coisas que você gosta. O que você adora fazer? Você gosta de ver seriado? Você gosta de alguma comida específica? Faça a sua comida preferida. Tem gente que é assim, eu era assim, né? Eu morria de preguiça. Fala, só pra mim não vou fazer. Você não dá importância. Mas não, hoje eu faço coisas que eu adoro. Uma coisa que eu adoro é café, né? O pessoal sabe já. O meu marido não gosta muito de café, ele não toma praticamente, né? E aí, antigamente eu não fazia. Agora, gente, eu faço todo dia, tomo super feliz, sabe? É o meu momento. É o meu momento de tomar café. Então, assim, é muito bom quando você gosta da sua companhia, de comer as coisas que você gosta. Outra coisa que eu adoro também, alguns filmes, que eu já falei aqui, adoro filme de romance, e eu queria muito que meu marido assistisse comigo, pra ficar ali juntinho, né, aquela coisa. Ele não gosta, então às vezes até ficava meio assim, né? Falei, não vamos brigar por causa disso. Hoje eu vejo sozinha, às vezes ele não quer ver, eu vejo sozinha, e eu adoro ver os filmes que eu gosto de romance e sozinha mesmo, porque ele não tá afim, né? Então eu deixo pra ver com ele outros filmes de ação, sei lá, que ele gosta. Então não tem problema nenhum, a gente tem que aprender a gostar da nossa companhia, gente. E é maravilhoso quando a gente descobre isso, sabe? Aquilo que a gente gosta. É não ter dependência, tá? Emocional das pessoas, porque senão você não consegue viver a vida, tá? Às vezes você fica dependente emocionalmente de uma certa pessoa, e se um dia essa pessoa não estiver do teu lado, né? Às vezes é namorado, às vezes é marido, às vezes acontece, gente. Então a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tá? Gostar da sua própria companhia. Pelo amor de Deus, já começa fazendo isso. Quem não suporta fazer refeição sozinha, almoçar sozinho, jantar, já pega essa como uma tarefa pra você fazer hoje ou amanhã. Oi, Kelly! Bem? Então já começa a fazer isso, gente, que já se torne uma tarefa de hoje. Não adianta só ficar me ouvindo, eu estou falando aqui dicas do que tem que fazer, então já faça, né? Anota aí, hoje ou amanhã, fazer uma refeição, se bem que hoje tá todo mundo em casa, né? É difícil, né? Filho, marido. Mas enfim, né? Fazer alguma coisa que você gosta de fazer sozinho, tá? Fazer suas leituras, sua meditação, não sei, alguma coisa que você gosta de fazer. Se tranca no quarto e fala, ó, é meu momento, não quero ninguém aqui me incomodando, tá? Me dê 5 minutos aqui pelo menos. Deixa eu ficar comigo, tá? Fazer o que gosta, se divertir, tá?
E, gente, e se amar também, tá? A gente tem que aprender a se amar, a gostar da gente, sabe? É você olhar pro espelho, faça isso hoje, tá? Essa é a tarefa de hoje. Olhe no espelho e valorize a pessoa que você tá vendo no espelho. Honre a história dessa... Desculpa. Honre a história dessa pessoa que você tá vendo no espelho. Você tem muitos motivos para celebrar a vida, você já superou tantas coisas, você já conquistou tantas coisas na sua vida. Então você tem obrigação de amar a pessoa que você vê no espelho. Faça isso hoje, essa tarefa. Se olhe no espelho, fica 1 minuto olhando nos seus olhos. Você nunca fez isso, tá? Eu aposto que o ser humano aqui nunca fez isso. Quem já fez aqui, levanta a mão, fala eu aí. Deixa eu ver. Eu já fiz isso, gente, é lindo, viu? A gente não tem o hábito de olhar nos nossos olhos por 1 minuto. E os nossos olhos falam, viu? É a janela da alma. Então, olhe no espelho por 1 minuto. Quem já fez isso? Ah, a Moana já fez. Olha que lindo, gente. Pessoa evoluída é outra coisa, né? Quem já fez, gente? Além da Moana, fala aqui pra mim. Ó, quem não fez vai fazer hoje a tarefa, tá? Ficar 1 minuto olhando no espelho e honrando, sabe? Amando. Passe amor mesmo, sabe? Você tem que se sentir amada e amado. Quando você sente esse amor, você não depende mais do amor das pessoas. Oi, Cecília. Boa noite, querida. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, gente, é olhar no espelho e honrar, respeitar a pessoa que você vê lá. Fernando falou que faz isso todos os dias. Você também é uma pessoa evoluída, tá, Fernando? Vamos combinar. Então, gente, honrar, respeitar, tá? A pessoa que você vê no espelho. Se você não se ama, não gosta da imagem que você vê no espelho, ninguém mais vai fazer isso por você, tá? E aí isso vai... aí lembra daquela história? O que eu temo acontece, me sobreveio? Porque você não se ama, você vai atrair pessoas pra não te amar. Você não honra a sua história, você vai atrair pessoas pra não te honrar. Então, pra não te amar. Então, você tem que desenvolver esse amor próprio, tá? Então, faça isso, tá? Todo dia. Faça hoje, tá? E quem fizer pela primeira vez, escreve aqui, compartilha como que foi. Vamos lá, vamos lá. E outra coisa, gente, se possível, assim, né, é importante, se você acha que você teve sensação de abandono real ou que você interpretou mesmo, busque nessas histórias o que aconteceu de verdade, tá? Se houve mesmo um abandono, converse com seus pais. Se os seus pais não estão mais aqui, foi pro andar de cima, converse com seus tios, com amigos que era da época, pra entender, falar, caramba, eu teve essa situação de abandono, eu me senti abandonado, o que aconteceu para essa situação? Porque, gente, os estudiosos falam que todos os casos de abandono que eles conversaram, nenhum pai, nenhuma mãe abandonou o filho porque ele quis, porque ele foi de sacanagem mesmo, sabe? Ah, eu abandonei. Não, é porque tinha uma situação muito ruim naquele momento, e aí o pai ou a mãe preferia sentir a dor de nunca mais ver o filho do que ver o filho sofrendo daquela forma. Então, o que os estudiosos descobriram, conversando com os pais que teve essa questão do abandono, não foi que foi de propósito, de ruindade, não foi. Então, o pai e a mãe preferiam sentir a dor de nunca mais ver o filho do que ver o filho sofrendo ali, sabe? Então, não é de propósito quando tem questão de abandono, tá? Então, busque conversar com alguém que possa te esclarecer isso. E aí, o seu olhar de adulto, tá? Ser humano adulto, que agora a gente tá falando de adulto, vai olhar para trás, para sua história da infância, porque a mágoa vem da sua memória de infância. E aí você vai trazer um novo olhar para isso, ó. Não foi que eu não tenho valor nenhum, que eu fui abandonado porque eu sou um péssimo ser humano. Não, é porque houve uma situação terrível. E quando tem situação de abandono, o pai e a mãe abandonam a situação, não o ser humano, tá? Não é o ser humano que é abandonado, é a situação, tá bom? Mas pesquise a história, gente, vale a pena. Tem gente que não quer... Por que a gente não quer mexer nas feridas emocionais? Porque dói, né? Aí a gente não quer mexer no que dói. Não, vamos deixar lá guardado mesmo, porque se for buscar a história, não vai dar certo. Só que, gente, quanto mais guardado, mais isso vai doer. Então, é a verdade que cura. Quanto mais você buscar a verdade sobre o seu passado, a sua história, mais rápido você vai se curar, tá bom? Então, quem tiver essa oportunidade, busca.
E aí, gente, olhar com o olhar da razão, né? Porque é aquilo que eu falei, as feridas emocionais é uma memória da criança, da infância. E às vezes o adulto tem muita tristeza, não consegue ser feliz. Porque quem tá comandando a sua vida é uma memória infantil, é aquilo que eu falei. Foi uma memória infantil de abandono que comanda a sua vida hoje, o seu adulto que você é. Então, a sua visão de adulto tem que olhar para trás, não. Eu não fui abandonada, eu sou uma pessoa amada e tá tudo certo. Toda vez que vinha essa tristeza do abandono, corta ali, sabe? Quando tá tendo um fluxo ali, você corta o fluxo. Não, isso não vai mais acontecer na minha vida. Então é um novo olhar que você traz para uma memória triste do passado, tá? Vamos para o segundo bloqueio. Rejeição, gente. Bloqueio da rejeição. Olha só, esse aqui, gente, é terrível. Esse eu tinha, tá? Olha só que lambança. Então, assim, uma das piores dores que alguém pode sentir é o da rejeição. Ninguém quer ser rejeitado, gente. Quer ver doer na alma é você rejeitar alguém. Dói mais que um soco, viu? Dói mais que um soco. Então, é quando a pessoa ela não se sente amada, né? Ou aceita. Então, é uma ferida emocional feita na fase também de infância, quando a criança não se sente amada o suficiente. Né? De novo, gente, quer dizer que ela foi rejeitada? Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não, tá? Tudo é memória lá de trás. E aí, olha só a lambança, né? Então, a pessoa, ela se sente rejeitada, às vezes pelos pais, ou pela pessoa que criou ela, e aí ela pensa assim, eu fui rejeitada pela pessoa que tinha o dever de me amar, que era meu pai e minha mãe. E eles me rejeitaram, eles trabalhavam 24 horas, eles não ficaram comigo, então a pessoa que tinha o dever de me amar foi a pessoa que me rejeitou. Olha que lambança, que mentira da nossa mente, que a gente conta pra gente mesmo. Então, essa memória do emocional da criança faz a gente justificar com a razão uma dor emocional. Então, você justifica, nossa, realmente teve rejeição do seu pai, da sua mãe, da pessoa que tinha que te amar. Então, você usa a razão para justificar a emoção ruim, tá? Para ficar sofrendo na vida. E é tudo mentira do nosso cérebro isso daí, tá? Vocês vão ver. Bom, aí, gente, pode ser... O que pode causar o bloqueio da rejeição? Às vezes, gente, gravidez não planejada. Às vezes sua mãe engravidou de você e não planejou. Aí isso gerou um medo nela. Caramba, não planejei, e agora? Aí essa gravidez não programada, esse medo que a mãe sentiu, passou pra você quando você estava na barriga dela. Então, toda a preocupação da mãe, você sentiu como rejeição. Caramba, minha mãe não me ama, ela não me quer. Olha só o que a criança, o bebê, já sente emocionalmente falando. Isso é sério, tá, gente? Isso é comprovado. Tá fazendo sentido, gente? Fala aqui comigo, vocês estão muito quietinhos. Aí eu me sinto mal, parece que tô falando sozinha. Fala comigo, gente. Bom, pode ser também tentativas de aborto, a criança vai sentir a rejeição, maus tratos na infância, terrível isso. Depressão materna, se sua mãe sentiu depressão, já atendi uma menina com problemas assim, a mãe teve depressão na gravidez, quando ela estava grávida dessa pessoa, e aí, gente, a criança sente a rejeição. Pais ausentes, irmãos mais velhos ou mais novos. Gente, pensa numa lambança que é, gente, isso aqui, tá? Quem tem irmãos, ele vai se sentir rejeitado, porque a mãe, em algum momento, vai dar atenção pro irmão mais velho, ou principalmente mais novo, e aí esse outro filho vai ficar isolado na cabeça dele, aí pronto, criou o bloqueio da rejeição. Minha mãe não me ama, porque só fica dando peito pro outro, que é mais novo, só fica lá com o outro no colo, perdi o meu reinado aqui, minha mãe não me ama mais, me lasquei na vida. É isso que a criança pensa, gente. Quem tem filho pequeno, 2 ou mais, precisa ter um momento individual com cada um deles, tá? Porque se você fica, principalmente com os pequenininhos, que são mais novinhos, exige mais atenção da mãe, do pai, o maiorzinho pode ter esse bloqueio da rejeição. Minha mãe não me ama, porque ela só fica com meu irmão. É verdade isso? Não, é claro que não, né?
Só que na cabeça da criança é. Por isso que ela cresce um adulto com esse bloqueio, aí como adulto tem que olhar pra trás e falar, não, minha mãe sempre me amou. Só que meu irmão era menorzinho, não conseguia se virar sozinho e ela tinha que dar atenção pra ele. Mas ela sempre me amou, tá tudo certo, eu não vou lascar a minha vida pensando nisso, tá? É exatamente isso que eu quero falar pra vocês. Gente, comparações excessivas, os pais que ficam comparando o filho com o do vizinho, com um amigo da escola, isso vai gerar um bloqueio de rejeição. Então para com isso. E se você sofreu isso, vamos já mudar esse pensamento, tá? De comparação, vamos mudar isso aí. Situações de bullying também, tá? Quem sofreu bullying na escola pode se sentir rejeitado, achar que não tem atributos o suficiente para pertencer à sociedade, tá? Cuidado, gente, converse com os filhos de vocês. Se alguém sofreu bullying, mostre quanto essa pessoa é amada. Porque lá na fase adulta, depois de 20, 30 anos, você vai ver os perrengues que vai acontecer. Aí a pessoa acha que ela tem depreciação da autoimagem. Bom, isso que eu queria falar pra você sobre rejeição. A pessoa rejeitada, gente, o que ela faz, né? Ela rejeita pra ela não ser rejeitada. É o mesmo parecido com o do abandono, que abandona pra não ser abandonada. Rejeição é a mesma coisa. Ela vai rejeitar tudo pra ela não ser rejeitada. Como uma proteção, sabe? Ela fica se protegendo, ela sai rejeitando todo mundo. Né? Tipo, dar o fora primeiro, antes da pessoa dar o fora nela. Às vezes a pessoa nem tava pensando em dar o fora nela, mas ela já dá logo com medo disso acontecer. Ah, que, né? Xarope. Mas acontece. Isolamento, timidez e medo de falar em público. Gente, olha aqui, muita gente falou comigo aí e que tem medo de falar em público. É isso aqui, tá? Na verdade, gente, quem tem medo de falar em público não é o problema do público, é medo da rejeição, tá? Eu tinha esse bloqueio emocional, não tenho vergonha de falar, superei, graças a Deus, né? Porque o que seria da minha vida há 10 anos atrás. Então eu morria de medo de falar em público. Quando eu comecei a falar, eu ia tremendo assim, ó, parecia que ia ter um ataque lá na frente, parecia que eu ia desmaiar. Joyce, você também é assim? Mulher do céu, eu sei o que você passa, viu? Gente do céu, as pernas tremiam, a voz não saía, sabe? Saía embargada, assim, falhando. Só que eu fui obrigada a falar em público, porque eu sempre trabalhei na parte de RH, recursos humanos, então eu tinha que falar, né, para mais pessoas. Gente do céu, foi medonho. Pensa numa experiência medonha. E assim, é enfrentar esses medos mesmo. Então, assim, quem tem medo de falar em público, o problema não é o público, o problema é medo da rejeição. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente, tá? Que eu vou falar agora, como que a gente trabalha isso, e não ter medo da rejeição. Depois que você resolve isso dentro de você, hoje eu posso falar para 100 mil pessoas, sabe? Não tenho mais problema de rejeição, porque eu desenvolvi isso dentro de mim. Quando fui apresentar meu TCC na faculdade, foi um sofrimento. Vixe, me fez lembrar, Joyce, eu também na faculdade. Foi terrível, gente. Eu sei, minha amiga. Eu sei como que é esse sofrimento. Só que a gente precisa superar, tá? Então, o medo de falar em público é medo de ser rejeitado por esse público, tá? O problema não é a quantidade de pessoas. Eu até falo em público, mas sempre sinto tremedeira, a Cecília falando. Ô Cecília, e tá tremendo? Vai tremendo mesmo, viu? E você se sai muito bem em público, que eu já vi você falando, tá? Você disfarça muito bem. Não vem não. Mas, gente, ó, a dificuldade de falar em público é medo de ser rejeitado pelo público, tá bom? É isso que está por trás. Então, teve alguma memória, tá? Alguma experiência no nosso passado que traz essa lambança hoje na vida adulta. E aí, como que pode uma memória infantil comandar, paralisar a gente agora na fase adulta? Não pode, de jeito nenhum. Quem manda, né, nesse negócio todo aqui é a gente. É a mulher adulta, é o homem adulto que comanda a nossa vida. Não é essa memória infantil, não. Quando você não fala em público, não vou, de jeito nenhum. Quem tá mandando na sua vida? A memória infantil. A sua memória da sua experiência do passado. Oi, André, um beijo. Tá? Quando você não vai, quem tá no comando da sua vida é uma memória infantil. Agora, uma memória infantil vai conduzir a sua vida para felicidade, para o sucesso? Não vai.
Quem tem que pegar o comando da sua vida é a mulher adulta, é o homem adulto que tá aí atrás, que eu não tô vendo, né? Mas vocês estão escrevendo aí, eu sei que vocês estão aí. Mas é você adulto, tá? Que comanda a sua vida, não é a memória infantil, não. Então toda vez que você se nega a falar em público, é a sua memória infantil que tá te segurando, tá? E quem comanda esse negócio todo é você. Eu até falo em público, mas tremendo, não consigo controlar. Consegue, viu, Cecília? Tô falando aqui, ó, vou falar o que tem que fazer, tá? O medo de falar em público é medo de ser rejeitado. Vamos trabalhar a rejeição que tá tudo certo. E, gente, é do dia pra noite? Não, não é do dia pra noite, tá? Mas é aos poucos. O segredo é não parar nunca. Todo dia vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê, pronto. Desencanhou, como diz... né, Júnior? Gente, aí... Uma conhecida nossa, né? A pessoa é acanhada, aí ela fala que desencanhou, né? A pessoa perde a vergonha, tá? Ela desenvolve a autoconfiança. Nem sei se existe essa palavra. Quem souber, fala aí pra mim se existe. Então, medo de falar em público, perfeccionismo, tá? A pessoa que tem esse bloqueio de rejeição, ela pode ser muito perfeccionista, sabe? Tudo ali, ó, porque ela não quer ser rejeitada pelas pessoas, né? Então ela se cobra o tempo todo. Ah, o Júnior dá uma risada. Você me mata de vergonha com essas coisas, viu? Então, a pessoa pode ser muito perfeccionista. Você é perfeccionista? Quem é, gente? Fala aqui pra mim. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu sou perfeccionista. Fala aí. Eu não sou, não. Quem é, gente? Perfeccionista. Pessoa que se cobra demais, pessoa insegura, por isso que é a insegurança de falar em público, né? Porque tem essa questão da rejeição. A Joyce, perfeccionista, a Joyce também? Mulher do céu, vamos desenvolver isso. Andréia também? Ó, pode estar associado a esse bloqueio da rejeição, viu? Quer fazer tudo ali, ó, bonitinho. Porque, gente, os excessos não são bons, né? Vamos correr aqui. Os excessos. Insegurança, então não fala em público, é inseguro pra tudo. Falta de amor próprio, falta de autoconfiança. A pessoa que tem esse bloqueio, já fui pior, viu? Que bom, viu, Andréia? E eu já vi que você dá palestra também, viu? Então, sinal que você já tá superando ou superou esse bloqueio da rejeição. Que bom, viu? Parabéns, continua. Continua, mulher, não para não. A Joyce, sou demais, perfeccionista. Eu sou, sempre me cobro. Então, Cecília, cuidado com esse fardo, viu? Eu conheço muita gente que é assim, gente. Meu Deus do céu. A pessoa nem dorme direito. Então é um fardo nas costas que você não aguenta, mulher. Tira esse fardo aí que Jesus já levou todo o fardo, pelo amor de Deus. Você não precisa mais levar nada, não. Ó, tem gente que tem essa questão da rejeição, ela pode usar como a mentira, a falsidade e manipulação também, porque ela tem esse bloqueio da rejeição. Então, às vezes você conhece alguém que é assim, aquilo que eu falei de que faz tudo pelas outras pessoas, superando cada dia, Cibele. É isso aí, Cibele. Não pode parar. Gente, qual que é o segredo? Não parar. Quando você vai indo, sabe, um pouquinho de cada vez. Por exemplo, lá em público, eu falei para 2 pessoas. Eu falei depois para 3, para 4, para 5. Quando você vê, você tá falando para 50. Então é não parar, tá? Não pode parar. Quando você para, quem tá no comando? Quem quer falar aí? Quando você trava, quem tá no comando? A sua memória infantil. Sou pouco, é meu perfil. O Fernando justificando que é o perfil dele. Sim, tem perfil que é mais tímido, mais introvertido, mas que isso não impeça você de falar em público quando for necessário, apresentar um projeto, né? Não pode travar. Isso mesmo, né, Andréia? Cecília também falando. E aí, gente, o da rejeição, né, que a pessoa tem vergonha de falar em público, tudo, é quando a pessoa tem dificuldade em dizer não. Ela diz sim pra tudo, pra ela não ser rejeitada. Eu vou falar muito sobre isso na quarta-feira. Gente, ó, a gente vai estar aqui hoje, né, a gente tá aqui hoje. Amanhã eu vou falar mais de bloqueios. E na quarta, tá imperdível, você não pode esquecer. Eu espero vocês aqui pra gente continuar falando. Já chama todo mundo, compartilha, tá? São 3 dias que eu vou estar com vocês. Então, dificuldade em dizer não. A pessoa tem esse bloqueio da rejeição, ela tem dificuldade em dizer não. De sim pra tudo.
Isso pode virar um monte de doença, gente, porque você vai acumulando, 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 sabe? Você não quer dizer sim, mas aí você tem medo de ser rejeitado, aí você não queria fazer aquilo, você não podia. Eu vou falar muito sobre isso aí na quarta. Aí desenvolve um monte de problemas, tá? É isso aí, Andréia. Vou estar aqui, tá? Terça e quarta e quero vocês aqui comigo, tá? Tô aqui separando conteúdo maravilhoso pra vocês, pra ajudar vocês, porque esses bloqueios que a gente tinha, né, o pessoal tinha, era até ontem, tá? Porque hoje eu tô aqui pra ajudar vocês, pegar na mão, ó, vamos junto. Eu não vou soltar, só se vocês soltarem minha mão, mas eu não solto não, tô aqui até o fim, tá? Então tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Gente, o bloqueio da rejeição, a pessoa ela não se sente digna de amor, tá? Ela acha que ninguém a ama e por mais que as pessoas tentem provar que ela é amada, ela não se sente amada. Então é um bloqueio de rejeição. Eu já estou sentindo isso na pele, tô passando por um processo de ansiedade, Joyce. Joyce, vamos trabalhar agora, ó. Vou falar agora o que fazer. Super normal, viu, Joyce? Eu também tive esse de rejeição, morria, como eu falei, né? Morria de medo de falar em público, o que as pessoas iam pensar, né? Ser rejeitada pelas pessoas. Olha só. O que fazer? Quem sofreu rejeição, gente, precisa acolher essa memória da criança, tá? Então, assim, toda vez que você se sentir inseguro, é o diálogo interno. Então, a gente fala muito com a gente mesmo, sabe? Quando é pra falar em público, não, você não vai conseguir. Então, você tem que falar o contrário. Toda vez que você tá com medo, esse medo é da sua criança, é da sua memória infantil. Então, o adulto tem que falar pra criança que tá tudo dentro da nossa cabeça. Então, assim, você não vai conseguir falar em público. Você mesmo fala pra você ou você pensa, calma, vai dar tudo certo. Sabe, acalmar essa memória infantil, sabe, acalmar essa criança interior. E o adulto falando pra criança, sabe, é você falando pra você, tá tudo certo, vamos lá falar em público, eu tô aqui com você, não precisa ter medo. Quem tem medo de falar em público é a criança. Você já viu a criança quando chega a visita em casa, ela se esconde? Né? Então, é a gente com o olhar de adulto acalmar essa memória da criança. Calma, não tem por que ter medo. Sabe, você sabe do assunto, se você tá lá, você vai dar o seu melhor. Então é acalmar essa memória infantil, tá? Dentro da gente, tá? Porque todo medo é a memória infantil. E falar também o quanto a gente é amado. É isso que eu falei do espelho, é se olhar no espelho, amar, pra você não se sentir rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo marido. Quando você se ama, gente, você não se sente rejeitada por ninguém. Então desenvolve, pelo amor de Jesus Cristo, o amor próprio. Tem que desenvolver, gente, senão você vai sofrer. Você só vai atrair pessoas pra te rejeitar, pra não te amar, porque você não se ama. Então o amor tem que começar por nós, tá? Começa a desenvolver isso. Olha no espelho, fala o quanto você se ama. Fala, cara, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa. Você é o amor da minha vida. Você tem que ser o amor da sua vida. Depois você vai ter as outras pessoas. Dá a si mesmo o que você sempre esperou das outras pessoas, que é esse amor. Então é você se acolher, é você se amar. É fácil? Não, não é fácil, gente. Mas a gente precisa se amar, gostar da gente, gostar das suas qualidades, olhar as suas conquistas, gostar da imagem que você vê no espelho. Eu até falei ontem na live sobre autoestima. Se você não gosta da sua aparência, você pode se cuidar, se arrumar, mas tem coisas que a gente não consegue mudar, gente. Tem coisas que não vai, né? Mudar tamanho, mudar cor de olho, não vai. Então, começa a ser grato pelo que você tem, ao invés de reclamar pelo que você não tem. Mulher do céu, pelo amor de Deus. A questão do bloqueio. Deve correr o risco de tomar as próprias decisões, não ter medo de ser rejeitado. Tem que ir lá e decidir, tomar as próprias decisões mesmo, assumir, né? E se importar cada vez menos com a opinião das pessoas, tá? Então é pra começar hoje. O que você tem que fazer hoje? Eu quero fazer um post, mas eu tô preocupada com o que vão pensar sobre mim. Vai lá, faz o post, acabando a live, vai lá e posta, tá? Eu tô com vergonha, o que vão pensar? Gente, é se importar menos com a opinião das pessoas. Você vai ser amado e vai ser odiado pelo mesmo motivo. Eu adoro
a fulana porque ela é muito comunicativa. A outra vai falar assim, eu não gosto dela porque ela é muito comunicativa, ela fala demais. Então a sua característica vai ser o motivo das pessoas gostarem de você e de não gostarem de você. Seja autêntica, seja você, viva a sua essência. A gente dá conta de viver a nossa essência. Um papel, uma personalidade, um personagem, a gente não dá conta de viver. Nossa, vamos lá, vamos falar para o outro bloqueio de crítica, humilhação. Gente, crítica e humilhação é quando a criança ela foi muito criticada e humilhada pelos pais. Isso em público, os pais chamaram atenção na frente de outras crianças. Então, criou-se esse bloqueio da crítica e da humilhação. Então, ou às vezes batiam nessa criança, né? Aí o que aconteceu com o adulto? Se tornou pessoas muito críticas e muito exigentes. Você tem chefe assim? Casou com alguém assim? Fala aqui pra mim, gente. Pessoa muito crítica, exigente. Aí o que acontece? Ele usa isso como uma defesa, né? Pra atacar. Aí são pessoas que criticam as pessoas, subordinado, marido, filho. A pessoa só critica todo mundo. Por quê? Ela foi muito criticada, tá? São muito pessimistas, reclamam de tudo. Cobram perfeição de si mesmas. Né? Sabe aquelas pessoas que quando erra a gente fica até sem dormir? Isso é muito comum, né? Ela quer ser perfeita, ela quer cobrar perfeição para ela não ser criticada por ninguém, porque se ela for criticada com alguém, vai lembrar da memória infantil que quando ela foi criticada pelo pai ou pela mãe, isso vai mexer com uma memória, com um bloqueio ruim. Então a pessoa que ela cobra perfeição é muito exigente com ela mesma, ou quando ela critica demais as outras pessoas, ela é muito crítica, é porque ela foi muito criticada na infância, tá? E ela não quer viver isso de novo. Outra situação, gente, ela tem necessidade de inferiorizar e humilhar outras pessoas. Você conhece gente assim? Fala aqui pra mim. Então, a pessoa que critica e humilha outras pessoas é porque isso aconteceu com ela. Tá? Às vezes você tem chefe que é assim, você casou com um ser humano que é assim, gosta de te humilhar. Então, gente, é porque essa pessoa ela foi muito humilhada e muito criticada na infância. Ela tá repetindo o padrão. O que fazer quando você foi muito criticada? Trabalhar a autoaceitação e a aprovação. Você tem que se aprovar, tá? E se aceitar, gente. Porque se você foi criticada na infância, não quer dizer que você é um péssimo ser humano. Não quer dizer isso. Então se aceita, tá? Pega leve com seus erros. Se você errou, tem gente que não dorme porque errou. Ai, como foi que eu não vi isso? A pessoa fica sem dormir. Gente, tudo bem. Todo mundo erra. Pega leve com você, senão você vai surtar. Minha filha do céu. Celebre os seus pequenos acertos. Se você acertou, celebre, comemore, tá? Vocês estão anotando, gente? Vai anotando aí. Lembrar que a perfeição não existe, tá? Às vezes você quer ser perfeito e a perfeição não existe, tá? Entender que os pais que criticaram você, ou às vezes comparou você com alguém, mas é porque foi a forma que eles aprenderam. Eles estavam tentando te ajudar. É a forma que eles aprenderam a educar, a te amar. Então é a forma que eles aprenderam, tá? Então a gente não tem que mudar essa visão do passado, tá? Então foi a forma que eles aprenderam, fizeram isso com você, essa lambança, mas você hoje pode resolver isso e não deixar impactar na sua vida, tá bom? Como que a gente resolve feridas emocionais? Gente, aceitar a nossa história, tá? Então, se você foi humilhado, abandonado, rejeitado, não é esconder isso, camuflar, sabe? Não vou contar minha história pra ninguém. Quanto mais você abafa, mais isso dói. Então, não é esconder, é falar mesmo. Sim, eu me senti mesmo abandonado, rejeitado. Meu pai me humilhou na sala, na frente de todo mundo, né? Deu vontade de dar um soco na cara dele. Assim, é assumir isso, mas agora é mudar a visão. Só que hoje eu entendo que eu não fui abandonada, que eu não fui rejeitada, que a forma que meu pai tinha de me criticar na frente dos meus amiguinhos foi a forma que ele aprendeu com o pai dele. Então hoje eu entendo a ignorância dele e tá tudo certo, tá? E aí, gente, é mudar a visão, tá? Porque todo bloqueio gera ensinamentos, tá? Você aprendeu, você amadureceu,
tá? Se tirar as dores da sua vida, vai tirar a sua essência. Você não seria a pessoa que você é hoje se tirasse toda a parte ruim da sua vida. Então a parte ruim serve para moldar o nosso caráter, tá? Nossa, acho que já vai cair aqui no Insta, gente. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta, gente? Porque aí qualquer coisa a gente vê como que a gente faz. Eu recebi aqui algumas perguntas. Uma que falou, eu sempre fui muito ciumento e não sabia a causa. Obrigada, ó, tá vendo? Teve a questão do ciúme, que a pessoa entendeu e que é porque refletia a ferida do abandono, do Instagram. Vai cair, gente, 24 segundos. Do Insta, acho que eu vou voltar só para responder essas 3 perguntas, tá? Se vocês tiverem pergunta, vocês façam também, tá? Vai cair, aí eu volto. Enquanto isso, se vocês tiverem também mais perguntas, já faça aqui e aí eu respondo antes de encerrar. Eu vou voltar, tá, gente? O pessoal do Insta volta também. Volta aqui, vamos conversar.